Contexto histórico e início da tensão. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem raízes históricas profundas, desde o surgimento do Estado Eslavo de Kiev no século IX. Ambas as nações compartilham um passado cultural. No entanto, com a fragmentação do Estado de Kiev e a dominação da Ucrânia pelo Império Russo, tensões culturais e políticas começaram a surgir. Durante a era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia sofreu repressão severa, como a Grande Fome de 1932 a 1933, deixando cicatrizes profundas em sua identidade nacional. Após a independência em 1991, com o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia tornou-se uma nação independente, mas dividida. Enquanto este buscava se integrar ao Ocidente, o leste mantinha laços culturais e políticos com a Rússia. Esse cenário criou um terreno fértil para conflitos futuros. Crescimento da tensão e ação russa. A Rússia viu com preocupação a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia para os antigos países do bloco soviético, quando a Ucrânia demonstrou interesse em se juntar a essas organizações. Moscou interpretou isso como uma ameaça direta. Em 2014, a crise começou a se intensificar com os protestos Euromaidan, que resultaram na derrubada do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych. Esse evento desencadeou a anexação da Crimeia. A Rússia invadiu e anexou a península, justificando a ação como uma proteção à população russa local. Conflito no Donbas. Separatistas pró-Rússia, com apoio de Moscou, declararam independência nas regiões de Donetsk e Luhansk, iniciando um conflito armado que matou milhares até 2022. Invasão em grande escala em 2022. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão militar em grande escala à Ucrânia. A justificativa oficial de Vladimir Putin incluía impedir que a Ucrânia ingressasse na Organização do Tratado do Atlântico Norte, proteger os russos étnicos no leste da Ucrânia, reafirmar a influência russa sobre a Ucrânia. No entanto, a resistência ucraniana surpreendeu a Rússia, que encontrou dificuldades para conquistar Kiev e outras grandes cidades. Com o apoio militar e financeiro dos países ocidentais, a Ucrânia conseguiu deter o avanço inicial das forças russas. Aspectos militares. O conflito tem sido marcado por avanços e recuos no campo de batalha. Estratégias russas. A Rússia utiliza ataques massivos de artilharia e mísseis contra a infraestrutura ucraniana, incluindo energia e comunicações. Resistência ucraniana. Com armas fornecidas por países como Estados Unidos e Alemanha, a Ucrânia conseguiu lançar contraofensivas importantes, especialmente no sul e no leste do país. Novas tecnologias. O uso de drones, sistemas de defesa aérea e tanques modernos desempenham um papel central na guerra. Aspectos políticos. A guerra consolidou alianças e expôs divisões globais. Sanções contra a Rússia. Países ocidentais aplicaram sanções econômicas sem precedentes, afetando setores como energia, tecnologia e finanças russas. Apoio à Ucrânia. A Ucrânia recebeu apoio militar e financeiro maciço do Ocidente, incluindo bilhões de dólares em equipamentos militares. Divisão internacional. Países como China e Índia mantêm relações comerciais com a Rússia, enquanto condenam parcialmente a guerra. Impactos econômicos. A guerra afetou profundamente a economia global. Energia. A dependência europeia de gás e petróleo russos foi reduzida, mas causou aumento nos preços globais. Alimentos. A interrupção das exportações ucranianas de trigo e óleo de girassol provocou crises alimentares em países dependentes desses produtos. Custo interno. A Rússia enfrenta desafios econômicos devido às sanções, enquanto a Ucrânia sofre com a destruição de sua infraestrutura. Aspectos humanitários. A guerra resultou em uma das maiores crises humanitárias da história recente. Refugiados. Milhões de ucranianos fugiram para países vizinhos, como Polônia e Romênia, vítimas civis.
Ataques a áreas urbanas causaram milhares de mortes entre civis. Ajuda internacional. Organizações humanitárias estão fornecendo alimentos, abrigos e assistência médica para os afetados. Cenário atual e futuro. O conflito permanece em impasse, com a Rússia controlando partes do leste e sul da Ucrânia e a Ucrânia tentando recuperar seus territórios. Negociações de paz parecem distantes, pois ambos os lados mantêm demandas incompatíveis. A guerra continua impactando a economia global, as relações geopolíticas e milhões de vidas diretamente. Obrigado por assistir, até a próxima.